Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito, jornalista e especialista em comunicação na PSR. Estamos aqui mais uma vez com o Por Dentro da PSR. Hoje estamos com mais duas pessoas aqui da PSR, dois especialistas. Vamos falar sobre um estudo do potencial de desenvolvimento para a produção de biometano no estado de São Paulo. Foi um estudo desenvolvido pela PSR com outras duas empresas, o Instituto 17 e a Amplum Biogás. E quem vai falar um pouquinho disso para a gente hoje é a Luana Gaspar e também a Monique Riscado. A gente trouxe até um exemplar aqui do relatório e do sumário executivo do estudo. E nosso bate-papo de hoje é sobre biometano. E já vou começar aquecendo as turbinas com a Luana. Se a gente puder também deixar todo mundo na mesma página, né? Explicando um pouquinho o que é o biometano. Tem aquela comparação que se faz com gás natural, né? E além de explicar um pouquinho o que é, como ele pode ajudar na descarbonização. Claro, obrigada, Polito. Bom, começando pela explicação básica do que é o biometano, né? Ele tem o benefício de ele ser intercambiável com o gás, porque assim como o gás natural, ele é primariamente composto pelo metano, que é o principal gás em que está o gás natural. E com isso, você pode usar esse biometano, ele é produzido em geral pela decomposição de resíduos orgânicos. Há diversos matérias-primas que a gente pode usar, que a gente chama de substratos. Então, você pode produzir biometano, por exemplo, da decomposição dos resíduos urbanos. No aterro, por exemplo, tem metano sendo gerado, biometano sendo gerado. Você pode produzir, por exemplo, a partir de indústrias sucroenergéticas, então produz etanol, produz energia elétrica, produz açúcar, e com os resíduos pode ainda gerar biometano. E você pode também tem diversos outros resíduos sendo considerados, então, por exemplo, de resíduos animais, de abatedouro, outros resíduos vegetais que a gente pode considerar também. E com isso tudo você gera um metano que com carbono biogênico ali. Ele acabou que para se produzir o composto orgânico que forma ele, você tirou CO2 da atmosfera de alguma forma e com isso você está voltando o CO2 para a atmosfera. Então ele tem esse benefício, ele é composto principalmente por gás natural, por metano, desculpa. E com isso você consegue colocar na rede de gás natural, consegue usar, ao invés do gás natural, por exemplo, em veículos, pode usar na indústria. Então tem diversas aplicações que já são feitas por gás natural e com às vezes nem precisa tanto de adaptação, muito pouca adaptação, você já consegue usar o biometano. Então esse é o grande benefício dele na descarbonização. Você, ao invés do gás natural, você usa o biometano e você não precisa mudar tanto o equipamento que você está utilizando, por exemplo, na indústria, que já usa o gás natural, você não precisa mudar tanto para usar o biometano. E tem aplicações, por exemplo, que a gente até considerou no estudo, que é no transporte pesado. A gente vê uma dificuldade grande de descarbonizar o transporte pesado, porque ele não tem uma grande facilidade de trocar para a opção elétrica, por exemplo, ao contrário dos veículos leves, e não tem o etanol, que também tem o veículo leve. Então, para o transporte pesado, a gente tem essa dificuldade de como que a gente se livra do diesel. E aí estão sendo desenvolvidos vários caminhões que conseguem consumir gás, e se ele consegue consumir gás natural, ele consegue consumir biometano. Então, esse é um grande uso. Então, indústria e transporte pesado são grandes usos que a gente acha que pode ser muito relevante e pode ter uma atuação relevante do biometano na sua descarbonização. Legal, um ponto que foi interessante que você colocou, e até na hora da pergunta eu não desenvolvi tanto, mas então ele pode utilizar a rede de dutos, de gasodutos, né? Que é uma coisa interessante, né? Quando a gente faz essa relação com gás natural. Você explicou bem, né? Boa parte da infraestrutura, né, ele se adequa a essa estrutura, né? Isso é um ponto importante. E Monique, esse estudo ele foi feito sob a coordenação da Fiesp, né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E se você podia contar um pouquinho pra gente também, como é que foi a motivação desse estudo, né? Como é que ele surgiu? Claro. O objetivo final do estudo era propor políticas públicas, né, para o Estado de São Paulo, para que ele pudesse alavancar esse biometano no Estado, né? Então, sabendo já até antes do próprio estudo que o São Paulo tem um grande potencial de produção de biometano, o que a gente poderia fazer para alavancar e esse potencial se tornar realidade, né? Se tornar realmente uma alternativa energética para o Estado. E aí a gente passou por várias fases dentro desse estudo, né? A gente começou ali com o estudo de potencial, mas a gente também olhou a parte de demanda, competitividade, infraestrutura, transporte, né? Como que não só de dutos, mas também outras opções
com que esse biometano pudesse chegar até o consumidor final, descarbonização, potencial de descarbonização. Então, foram várias etapas para a gente, no final, fazer um conjunto de propostas, né, de políticas e de, assim, levantando os desafios, quais são os pontos principais que a gente precisa atuar para a gente travar esse mercado, especialmente pensando no curto prazo, né, aquelas frutas maduras, né, quais são ali os principais potenciais, a gente vê maior potencial para poder começar com que essa indústria, com esse biometano seja produzido, né, é um energético que é descentralizado, então tem vários desafios aí nesse caminho. E aí, como a gente poderia destravar esse potencial de curto prazo, né? Por isso, até a gente focou no estudo, quando a gente fala ali da análise de potencial e todo o direcionamento que a gente foi dando nele, a gente focou dentro dessas várias opções que a Luana falou de produção de biometano, a gente focou em produção de biometano a partir do aterro e a partir do setor sucroenergético, que são dois grandes potenciais ali para o estado de São Paulo, né? Não, a gente teria vários outros ali também que a gente poderia explorar, mas pensando nesse curto prazo, né, esses dois foram selecionados ali para a gente aprofundar depois as outras etapas do estudo. Muito bacana, Monique. E aí, pegando esse gancho dos potenciais, né, vocês levantaram potenciais energéticos, né, também econômicos e ambientais, né, quais highlights, né, quais principais resultados vocês podem colocar para a gente desses potenciais? E também, assim, tem uma pergunta muito jornalista, né, como é que seria possível replicar isso em outros estados? Eu sei que a área estudada foi São Paulo, mas se pudesse também fazer um comentário nesse sentido. Claro. A gente enxerga potencial para a produção de biometano em basicamente todos os estados do Brasil. Tem um setor que é um setor que foi a questão do aterro. Esse setor, onde tem grandes cidades, tem potencial para geração. E o aterro, ele em geral pode até ter mais chances de ter um biometano mais competitivo. Então, você ter essa possibilidade de você produzir biometano, que é um energético que vai substituir o gás natural, vai substituir o diesel, com resíduos, e então você trata melhor esse resíduo, você destina melhor esse resíduo, produzindo algo que vai substituir um combustível fóssil. Então, esse que é o mais bonito, assim, do biometano, que você pode, em qualquer estado do Brasil, você pode aplicar isso. No caso da sucroenergética, que a gente vê um potencial diferenciado em São Paulo, porque São Paulo realmente é uma grande concentração de produção de etanol e açúcar. Claro que tem outros estados que produzem muito também, mas o São Paulo tinha um gigantesco potencial. A gente até analisou, se não me engano, eram 6,4 milhões de metros cúbicos por dia que a gente podia produzir. Isso perto de 50% do consumo de gás natural em São Paulo. Então, assim, é um potencial grande. Claro que isso é potencial, então não é o que está sendo feito, não é o que tem agora, não é o que está competitivo, mas é o que pode ser feito. Então, isso é que é o mais interessante, assim, você poder descarbonizar tratando melhor esses resíduos. E, com certeza, esse mesmo estudo, com certeza poderia ser feito em todos os estados do Brasil, e com certeza a gente acharia potenciais e com certeza teriam dificuldades, barreiras diferentes, formas diferentes de tratar essas barreiras. Então, é algo que o Brasil tem o potencial de ser um grande produtor de biometano, e esse potencial realmente tem que ser explorado, tem que ser estudado para que avance. Muito bom ponto, Luana, essa questão de pelo menos estudar esse potencial, né, de fora do estado de São Paulo também, né? Mas eu ia perguntar, pegando também um gancho da Luana, Monique, que ela fala sobre o termo dele ser competitivo, né? E aí, assim, considerando os custos de produção, né, todo o processo inerente ao biometano, como torná-lo competitivo no mercado, no mundo real? Sim. São vários desafios, né, que a gente elenca, e a competitividade é um deles, né? Embora a gente entenda que o biometano ele está muito mais próximo ali pelas nossas contas da competitividade do que até muitas outras soluções que a gente vê, discute muitas vezes para descarbonização, né? Então ainda existe essa margem, mas ela está muito mais próxima da competitividade, mas ainda é um desafio, né? Então a gente pensa que tem várias alternativas que podem apoiar, né, nesse desenvolvimento do biometano. No estudo a gente fez tanto o cálculo do custo nivelado do biometano, com vários cenários com políticas, né? Então, discutindo um pouco, e se a gente fizer, por exemplo, uma isenção de imposto, como que ficaria essa competitividade? E se a gente der um financiamento incentivado? Então, tudo isso foi discutido no âmbito do estudo. Então, obviamente, né, reduções de impostos, financiamento incentivado, todos esses são caminhos que a gente sabe que pode ajudar não só o biometano, como qualquer outra fonte, né? E aí eu destacaria, no caso do biometano em específico, tem a questão da valorização
das outras, tanto do atributo ambiental, né, que hoje tem uma dificuldade ainda da gente tornar isso uma receita para o projeto de biometano, quanto dos outros produtos que uma planta de biometano pode gerar, né? A gente pode, dentro da usina, ali dentro do próprio, no mesmo processo de produção de biometano, você também pode gerar biofertilizante, você pode gerar CO2, esse CO2 pode ter um valor de mercado, né? E hoje ainda não é possível capturar todos os ganhos econômicos desses subprodutos ali, né, que poderiam vir ali do processo de produção de biometano. Se a gente consegue tornar todos esses produtos numa receita adicional para o projeto, incluindo a questão da valorização do atributo ambiental, com certeza a competitividade da molécula de biometano ali só fica muito mais atrativa, né? Então, falando um pouco mais do atributo ambiental, uma das coisas que a gente discutiu muito ao longo do projeto, e o mercado discute muito também, é a própria questão de conseguir separar ali a molécula do atributo e comercializar essas duas coisas de forma separada, né? Isso tem vários desafios de rastreabilidade, enfim, mas é algo que também tornaria esse biometano muito mais competitivo. Bacana, Monique. E aí, pegando também esse gancho das políticas, né? A importância das políticas públicas nesse sentido também, passando para você, Luana, assim, como seria possível, vocês mencionaram muito bem essa demanda que existe, potencial na área de transporte, por exemplo, né? Mas como estimular essa demanda? O que pode ser feito para incentivar no âmbito de políticas públicas, né? Como é que vocês olharam essa questão? Claro. No relatório, principalmente no relatório completo, a gente faz uma análise bem abrangente de todas as políticas que a gente achava relevante para esse mercado. Acho que antes disso é importante comentar que a gente, para olhar as políticas, a gente olhou principalmente as grandes barreiras aí do biometano, que a gente olhou essa questão da competitividade, que é muito importante, que a Monique estava comentando, é uma das grandes barreiras. Aí tem a questão da infraestrutura, que é isso que a gente já comentou aqui também, de como você incentivar que tenha infraestrutura para escoar essa produção. E tem a questão da demanda e a questão dos atributos ambientais. Então, tem várias questões que entram juntas e se você não olhar do ponto de vista de cadeia do mercado como um todo, você pode acabar dando um estímulo muito grande para um lado, mas isso não é suficiente porque você ainda você não cuidou do outro lado, assim. Então, a gente buscou ter esse cuidado no relatório, a gente colocar todas as visões de políticos. E aí, olhando para essa parte de demanda, uma coisa que aconteceu meio que em paralelo com esse estudo ele foi bastante extenso, então ele durou, se não me engano, quase 2 anos. E ao longo desse estudo tiveram políticas que aconteceram em paralelo, que foram coisas que vão, assim, esperamos que tudo dê certo e vai incentivar esse mercado, que foi a questão da aprovação do combustível do futuro. Sim. Que a gente até comentava um pouco na questão de demanda sobre essa possibilidade, a gente colocava como uma das opções a questão dos mandatos, e realmente com o combustível do futuro foi criado um mandato para o consumo de biometano, para a inserção de biometano. E isso, com certeza, é um estímulo muito relevante. E no estudo, como já estava ocorrendo isso, a gente no final, a gente colocou como não sendo essencial, porque já está ocorrendo. Então, não faz sentido o São Paulo colocar um negócio acima do que o combustível do futuro já está fazendo. Então, essa já é uma política muito importante. Uma outra questão que a gente gosta de chamar a atenção é para a questão de desenvolvimento de tecnologia, porque o principal uso mais competitivo para o biometano da indústria sucroenergética seria do próprio produtor do biometano, porque atualmente a indústria sucroenergética ela tem um consumo de diesel muito relevante, e esse diesel que é em parte importado, então ainda tem uma questão de balança comercial aqui no Brasil, e se você substituir o diesel usado na produção de etanol, de açúcar, você consegue tornar essa produção mais barata comparada ao diesel e você ainda tem um benefício ambiental. Então, esse é um ponto que a gente acha que deve ser bastante focado e esse é um ponto que ainda precisa de desenvolvimento de P&D, de desenvolvimento de maquinário, que a gente vê que ainda não tem todos os maquinários disponíveis, como, por exemplo, caminhões. A indústria sucroenergética usa caminhões de altíssima potência. E atualmente não tem esses caminhões de altíssima potência disponíveis para uso do biometano. Então, esse é um ponto que ainda precisa de pesquisa e desenvolvimento industrial também desses tipos de caminhões. E um último ponto para trazer, até um avanço legal do Estado de São Paulo, que a gente colocou, um dos pontos também de incentivo é criar uma plataforma de matchmaking
para facilitar essa troca entre o produtor, o consumidor e talvez tenha a empresa transportadora, tenha empresas que queiram estar envolvidas nessa cadeia de valor. E essa é uma coisa que a gente colocou no estudo e o Estado de São Paulo já liberou. Ele liberou recentemente uma plataforma Conecta Biometano, se eu não me engano. E com essa plataforma você já pode entrar e fazer essa troca de empresas interessadas em entrar nessa indústria. Então, essa foi uma outra coisa que a gente colocou como essencial. E a gente viu que o Estado de São Paulo já implementou, espero que por causa do nosso estudo, mas talvez eles já tinham percebido que valia a pena. E é uma coisa que achamos bem legal, assim, e talvez seja importante para o desenvolvimento desse mercado. Poxa, muito bacana, porque a gente já vai vendo o resultado das coisas que vocês analisaram, né? Você vê que tem um avanço, né? Não só essa questão como você colocou agora, mas também o que veio do combustível do futuro, paralelamente, né? Então, de fato, assim, tem coisas acontecendo, né? Acho que isso é muito, muito relevante, né? A Luana trouxe alguns desafios, né? Mencionou algumas barreiras também. E não sei, Monique, se você ainda... Existem outros desafios além do que nós falamos hoje, mas, assim, quais recomendações vocês poderiam dar um pouco para endereçar, né, tratar esses desafios que vocês estão pontuando aqui hoje, né? Algumas até a Luana já comentou, mas que você possa trazer de recomendações. Sim. Acho que outro desafio que ela comentou, mas trazendo um pouco mais de detalhe, é a questão da infraestrutura, né? Quando a gente olha ali, a gente fez uma análise territorial, né, dentro do projeto, tanto da potencial produção quanto da potencial demanda. Então, isso é bem legal, porque a gente vê um descasamento territorial ali, né? A demanda e a oferta, elas não estão no mesmo lugar. A maior parte da demanda e a maior parte da oferta. Então, como que você conecta essas duas partes, né? Você exige ali um desenvolvimento de infraestrutura ou transporte via caminhões, isso é um desafio, né? Como que você pensa a expansão da rede, considerando essa potencial produção de biometano, né? A criação de eventuais hubs de biometano, onde você possa concentrar um pouco mais para poder ter um ganho de escala ali, né? Porque não é uma expansão simples, né? Não vamos sair construindo gasolina, porque não necessariamente essa conta vai fechar. Então, tudo isso também foi discutido ao longo do estudo, né? Dentro dos cenários de custo nivelado que a gente calculou, né? Na parte de competitividade, de análise de competitividade, a gente também olhou essas diversas rotas, né? Para olhar o custo do biometano até o consumidor final, né? Trazer alguns cenários, né, de quanto ele não só ele custaria para ser produzido, mas como que essa logística, né, esse transporte até o consumidor final também pode pesar, né, nessa viabilidade ou não, né, porque às vezes é muito viável ali na porta da planta, mas se eu considerar que eu tenho que levar isso até o consumidor final, eu estou acrescentando ali um custo que não necessariamente vai fechar a conta. Então, isso é algo que a gente também analisou dentro dos cenários, né, então é importante ser discutido, ser considerado, e como que a gente resolve essa questão da infraestrutura, né, também é um dos pilares ali que a gente precisa pensar, né? Quando a Luana falou, a gente tem que tentar pensar em estimular a cadeia do biometano, pensar em todos os vieses da cadeia, né? Não pode... Óbvio que a competitividade é algo super importante, né? Então vou pensar em políticas de competitividade, mas pensar em políticas públicas realmente para todos os pontos, para que realmente esse mercado destrave, porque não é algo simples de acontecer. E um outro ponto, né, que também que vem um pouco com a questão do combustível do futuro, esse certificado que você pode transacionar de modo que a pessoa que está ali comprando a molécula não necessariamente é aquela que, vamos dizer, aquele consumidor mais próximo, onde vai ser mais viável fechar um negócio de molécula, não necessariamente ele vai ter interesse no atributo, né? Então, se eu puder comercializar esse certificado de forma separada, que foi o que eu falei anteriormente, você começa a conseguir mais possibilidades. E isso ainda é muito desafiador, porque é um mundo ainda muito físico, né? Geralmente a gente comercializa ali aquela molécula, a molécula de biometano ela já vai com atributo e tudo, e nem sempre é fácil você, dentro do raio de onde você está fisicamente ali, encontrar alguém, por exemplo, com uma disposição maior a pagar por uma molécula de biometano. Então, tudo isso a gente também discutiu, acho que é algo que o mercado já vem avançando, mas ainda é algo que vai fazer parte das discussões dos próximos anos. Obrigado, Monique. E queria aproveitar que a gente está com duas especialistas relevantes aqui da PSR, que estão na linha de frente olhando questões relacionadas à descarbonização, o próprio biometano, né, que tem tudo a ver. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que está o dia a dia de vocês, o que vocês têm estudado, algumas coisas que vocês podem destacar para a gente, tanto em biometano como descarbonização, e também políticas públicas ligadas a esses temas, né? Não sei quem começa. Eu posso começar, então, dado que eu comecei a falar, então agora vai. Bom, a gente vem trabalhando bastante com o tema, até desde esse projeto. O projeto FESP foi muito, muito relevante, mas a gente também tem tido outros projetos nesse tema, muito relacionado a
Vamos entrar nesse mercado como? Como vamos entrar nesse mercado? E aí ajudando clientes a ver essa questão de, vou produzir aqui, quanto que eu conseguiria produzir? Quanto que eu conseguiria vender se eu tiver que transportar esse biometano tanta distância? Quanto que o consumidor que está próximo de mim teria capacidade de pagar por esse biometano? Por exemplo, se eu eu tenho biometano próximo de uma rede de transporte e injeto o biometano lá e o consumidor está consumindo gás, você tem a troca do gás pelo biometano. Então, você sabe a competitividade de gás versus biometano e tem esse ponto. Mas se você tem consumidores que estão próximos de você e não estão próximos da rede, talvez esteja consumindo diesel, talvez esteja consumindo GLP. Se for num transporte GLP, numa caldeira, dentro da indústria, ou óleo combustível. Então, olhar esses tipos de clientes que estão próximos ali para ver se vale a pena o biometano, a que preço vale a pena, o que ele precisaria fazer, é uma coisa muito relevante para esse mercado. E acho que também a questão do combustível do futuro vem trazendo desafios para alguns clientes e pensar, eu preciso atender essas regras do combustível do futuro, como que eu vou atender, qual é a forma mais eficiente, mais competitiva de atender isso. Então, a gente vem atuando com os clientes muito nesse sentido. Você quer comentar? Acho que fazendo esse gancho com você no combustível do futuro, tem os dois lados, né? Tanto podemos apoiar quem vai eventualmente precisar comprar, né, um certificado ou produzir o biometano para poder abater ele nas suas metas, ou quem está produzindo e como que pode comercializar isso, ou quanto pode comercializar, né? Então, hoje a gente ainda tem muitas incertezas regulatórias, né? A gente teve a lei, teve o decreto, e agora a gente está ainda no momento de detalhamento de como tudo isso vai funcionar. Então, a gente trabalha muito traçando cenários para essa discussão, né? Então, quanto que a gente poderia ganhar ou ter que pagar num determinado cenário. Então, a gente vai apoiando nessa construção desses cenários, né? Assim como em cenários de transporte, né? E se o consumidor tiver 20 km de mim, tá? Mas se ele tiver 100, então, como que isso impacta o quanto eu tenho que cobrar, o quanto isso vai ser possível deslocar o combustível diesel, o GLP, dado que eu vou ter que pagar, né, esse adicional. Então, toda essa discussão a gente faz não só ali do âmbito de política pública, né, no âmbito que poderia ser para outros estados ou para até o âmbito Brasil, quanto no âmbito de um projeto específico, né? Então, pensando ali numa oportunidade para um cliente ou alguém que precisa atender agora, por exemplo, as obrigações do combustível do futuro. Então, a gente tem atuado em todos esses pontos da cadeia. Legal. Muito obrigado, pessoal. Assim, esse foi um ótimo papo, né? E agradecer a presença de vocês também aqui. E também a gente vai deixar disponível para vocês no texto do YouTube o link para vocês terem acesso também aos estudos, né? É um material bem rico, bem interessante e que espero que vocês gostem bastante. E aguardamos vocês nas próximas interações. Tchau, tchau.